E aí galera que assistiu outro canal, correção das atividades da última aula são duas atividades do Enem, atividades contextualizadas. Uma delas exige cálculo, exige conhecimento de função quadrática, ponto máximo e ponto mínimo, e a outra não exige praticamente nada porque a resposta é de graça, tá? Então eu vou te mostrar aí as características de cada uma delas, vem comigo. Página 54, atividade número 1. Depois que você ler o problema, e eu espero que você tenha lido com bastante atenção, você tem que guardar algumas informações. Quais são? Em primeiro lugar, X corresponde a toneladas produzidas. Essa informação aqui é importante lá no final. Isso aqui está no finalzinho do texto, logo acima da expressão aí, tá? Depois disso, ele te mostra uma divisão de polinômios. Ele te dá um lucro em forma de x e te dá aí uma fração. Uma fração é uma divisão, correto? Então eu já vou resolver essa divisão, porque é o que a atividade está pedindo. Então eu vou escrever aqui o cálculo original. Menos x ao cubo, mais 8x ao quadrado, menos 19x mais 12. Dividido por x menos 1. Então, vou começar a fazer o meu cálculo. Menos x dividido para x dá menos x. Como esse aqui está ao cubo, o meu vai ser ao quadrado. Então, fazendo a multiplicação, menos x ao cubo, menos x ao quadrado vezes menos 1, dá mais x ao quadrado. Terminei, eu vou trocar o sinal agora. Esse aqui vai ficar... Não precisava nem apagar, né? Esse aqui vai ficar mais e esse aqui vai ficar menos. Vou fazer o meu cálculo bonito. Gente, essa linha, eu tenho uma dificuldade gigantesca em fazer linha reta aqui. Espero que vocês tenham a oportunidade de escrever na lousa um dia, porque a lousa está aqui na minha mão esquerda, né? Eu escrevo aqui com a mão canhota, porque eu seguro o mouse com a mão direita. E eu tenho que olhar para a tela, eu não posso olhar para baixo, porque eu não tenho o retorno visual do que eu estou escrevendo. Ou seja, a linha reta é direto. Então é complexo. Fazendo a continha aqui, esse corta esse, 8 menos 1 é igual a 7x ao quadrado. E o restante a gente copia, menos 19x mais 12. Terminei de copiar, agora eu faço 7x dividido para x, obrigatoriamente a gente sabe que dá 7. Como é x ao quadrado, eu coloco um x aqui. Faço a multiplicação, 7x ao quadrado, 7x vezes menos 1 dá menos 7x. Troco o sinal, esse fica negativo, esse fica positivo. Vou colocar a barrinha aqui de novo. Vou fazer a minha conta de menos. Esse corta esse. Menos 19 mais 7 dá menos 12x. E copio mais 12 que está sobrando lá em cima. Menos 12x dividido para x dá menos 12. Fazendo a multiplicação, menos 12x mais 12, porque menos 12 vezes menos 1. Menos com menos dá mais 12 aqui. Troco o sinal, esse fica positivo, esse fica negativo, barrinha, esse corta esse, opa, eu estou fazendo com borracha, coisa linda de Deus, esse corta esse, não sobrou nada. Então nós temos aqui, de resto, olha, 0, beleza? Temos 0 e tem uma resultado da divisão aqui. A divisão foi exata, pessoal. Se a divisão é exata, a atividade poderia ter trazido então essa fórmula para a gente, ó. Lucro de x de menos x ao quadrado mais 7x menos 12. Poderia ter sido assim. Só isso. Só que ela não quis trazer assim. Ela trouxe uma divisão de polinômio justamente para trabalhar essa matéria, essa divisão de polinômio. Essa equação do segundo grau que nós temos, existe um ponto máximo e um ponto mínimo. Observe que ele está dizendo o seguinte, olha, qual o valor de x ou quantas toneladas devem ser produzidas para que o lucro seja máximo? Qualquer empresa tem isso, gente. Você produz uma certa quantidade de peças e ganha dinheiro. Você vai ter uma produção máxima, um número de peças que você consegue entregar. Se uma grande escola chega para mim e fala assim, Eliana, eu vou te contratar para você dar aula para todas as turmas. Eu, beleza, vamos lá. Aí ela fala assim, nós temos 60 turmas e você tem que dar 5 aulas por semana em cada uma. Cara, 5 vezes 60 dá 300 aulas. Mesmo que eu fique 24 horas aqui gravando, eu não vou conseguir dar 300 aulas por semana. Ou seja, eu tenho um limite de tempo e de ganhos, a não ser que a empresa aumente o pagamento. Mas se o valor da aula é o mesmo, eu tenho um limite de ganho. Eu não consigo dar 100% de aulas em todo o meu tempo. Então,
Então tem um valor mínimo e tem um valor máximo. Então aqui no lucro eu tenho um valor máximo. Se você se lembrar das aulas de função do segundo grau, você vai lembrar que isso aqui é uma equação quadrática negativa, beleza? Quer dizer que a carinha triste vai fazer uma curva mais ou menos assim. Existe um valor de x aqui no meio que me dá um resultado máximo lá no topo, um valor de y. Ou eu calculo ΔX ou eu calculo ΔY, um dos dois. Só que aí ele me pediu número de toneladas produzidas, então eu vou calcular ΔX. Como é que calcula ΔX? Menos B sobre 2A. O valor de B é 7, tá aqui 7. Então eu vou colocar menos 7 sobre 2A. O A vale menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2. 7 dividido por 2 dá 3,5 positivo. Resposta certa, a letra B. Então, o que a gente precisava fazer? Uma divisão de polinômios e saber calcular ponto máximo de uma função de segundo grau. Tá? É uma questão média do Enem, não é difícil essa questão. Tá? É uma questão média, porque é uma questão que exige o conhecimento de duas matérias básicas, matéria do 8º e do 9º ano. Pessoal, vamos para a próxima. A próxima é um pouquinho mais difícil, olha só. A questão número 2 vai te dar um texto gigantesco. Não leia o texto, não leia. Primeiro lugar, vou copiar o polinômio. Px é igual a x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 14x menos 8. Obviamente, pessoal, quando a gente tem uma equação do terceiro grau, lá no gráfico, isso gera raízes, gera respostas, beleza? Respostas diferentes. Uma equação do segundo grau tem 2 raízes, uma equação do terceiro grau tem 3 raízes, uma equação do quarto grau possui 4 raízes e assim sucessivamente. Então, essa equação vai indicar posicionamento de um robô que vai apagar incêndio, sendo as suas raízes, beleza? Deixa eu achar isso para ler para vocês. Considere o robô descrito anteriormente se desloque ao longo do gráfico do polinômio. Então a gente tem um polinômio aqui que forma um gráfico. O sistema cartesiano de eixos posicionado de modo que as raízes reais desse polinômio, quantas raízes ele tem? 3 raízes, porque ele é do terceiro grau. Indicam possíveis focos de incêndio. Quais serão combatidos pelo robô? Portanto, pode-se afirmar que o robô bombeiro será utilizado 3 vezes. Acabou, beleza? Resposta certa aí, a letra D já era, fluiu somente. É só saber o grau do polinômio que a gente precisa aqui. Mas, para isso, eu preciso entender de polinômios. Eu preciso entender que lá no gráfico isso aqui vai gerar 3 raízes. Eu não sei o que esse polinômio forma, tá? Eu não sei o desenho dele. Mas ele vai ter 3 raízes como resposta. Vou chamar aqui de x', x 2 linhas e x 3 linhas. Ou seja, são os 3 focos de incêndio que o robô vai ter que resolver aí, beleza? Pessoal, terminamos essa correção. A outra aula a gente está fazendo ao vivo, ou a gente já fez, por sinal. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, fui!